Yivot Mashiach. Conforme nós já comentamos, o Rebbe, nos seus mais de 40 anos de liderança espiritual e em milhares e milhares de horas de pronunciamentos, mensagens, ensinamentos de Torá, a verdade é que durante todo esse período o Rebbe sempre falou sobre Mashiach, desde o primeiro momento que ele assumiu oficialmente a liderança do movimento hassídico, do movimento Chabad, e o Rebbe sempre falou sobre Mashiach. Isso era uma constante nos seus pronunciamentos, mas como a gente enfatizou, nesse último ano, praticamente o Rebbe só falou sobre Mashiach. Então o Rebbe deu uma ênfase especial, né? Pelo visto, um momento auspicioso e muito apropriado, etc. Mas existe uma diferença. Quando muitas vezes o Rebbe falava, se referia a Mashiach, o Rebbe falava em tom de esperança, de expectativa, de desejo, de vontade, que seja vontade, que isso aconteça rapidamente, brevemente, que a gente esteja próximo, como uma bênção, como um desejo, um agouro, etc. Porém, nesse último ano, nos seus pronunciamentos, mais uma vez, aqui nós estamos tratando sempre, nós estamos lendo os textos oficiais, não só pronunciados pelo Rebbe, mas posteriormente também revisados, corrigidos por ele e editados, então publicados oficialmente. E nós vemos nesses pronunciamentos que aqui, nesse ano, o Rebbe não só fazia desejos, né, expressava a vontade de que Mashiach venha brevemente, ou que a redenção chegue logo. Aqui, nesses pronunciamentos, nós vemos, de certa forma, até de forma inédita, afirmações categóricas, afirmações sem qualquer ambiguidade, que dizem de uma forma assertiva, de uma forma decisiva, que o momento que nós nos encontramos é o momento imediatamente anterior à redenção, e a redenção está muitíssimo próxima, ou já está aí, como o Rebbe diz, basta a gente abrir os olhos para ver, perceber e agir. E aqui também nós vemos um pronunciamento do Rebbe, e o Rebbe repetiu isso algumas vezes, em termos místicos até do momento histórico da humanidade, e em termos da nossa missão espiritual, no que ela consiste e do que depende a vinda de Mashiach. Nos diz aqui o Rebbe nesse pronunciamento, devemos saber que Leachar Maaseinu Vavodateinu Dechol Bnei Israel Bemeshech Kol Adorot, nós já estamos após o trabalho e serviço espiritual acumulado de todos os filhos de Israel no decorrer de todas as gerações. Ou seja, nós temos aqui um patrimônio espiritual acumulado muito grande, Yehudim, durante séculos e durante milênios, em todas as partes do mundo, em todos os momentos da história, sob todas as circunstâncias, se dedicaram a Torá e Mitzvot, e com isso elevaram o mundo, elevaram a matéria em toda parte que se encontravam, procuravam sempre cumprir Torá e Mitzvot. E na linguagem cabalística, com isso, resgatavam as faíscas divinas que estão espalhadas pelo mundo. E de acordo com a Kabbalah, quando essas faíscas divinas terminam de ser recolhidas, recuperadas e resgatadas, então o mundo está pronto, está apto para a chegada de Mashiach. Nos diz o Rebbe que depois de todo o trabalho e serviço espiritual que já foi feito no decorrer de todas as gerações, Kolelu bimiuchad gilui Torat HaChassidut, e isso abrange em especial a revelação dos ensinamentos da Hassidut, porque somente quando se revelou a Hassidut os ensinamentos místicos se propagaram e se difundiram. Antes disso havia o Zohar, e o próprio Zohar a obra do Zohar ficou escondida durante muitos séculos, mesmo depois quando ela foi revelada, apenas pessoas únicas, grandes eruditos, pessoas muito especiais que tinham acesso aos ensinamentos cabalísticos. Na época, 500 anos atrás, na época do Arizal, do Rabbi Tzchak Luria, então esses ensinamentos foram mais divulgados, mas quando eles se tornaram, pode-se dizer, quem sabe até populares, quando eles se tornaram acessíveis para todos, quando foram divulgados,
de maneira muito intensa a partir da revelação da Hassidut. Conforme dizem os livros místicos, que a revelação dos ensinamentos místicos se constitui num preparo, numa introdução para a chegada de Mashiach. E a Futsu Mainotecha, quando assim foi dito inclusive para a alma do Baal Shem Tov, quando as tuas fontes, as fontes dos teus ensinamentos se espalharem para fora, aí então o mundo vai estar preparado para recepcionar Mashiach. Diz o Rebbe já falou isso 30 anos atrás, devemos saber que Kvar Nigmeru Venishlemu Kol Inyanim, já foram encerrados e já foram concluídos todas essas metas, todos esses objetivos, todos esses requisitos, Gam Mitzad Ubehaolam, ou seja, não só que nós fizemos aquilo que podíamos fazer, o que está no nosso alcance, mas se diz não só o sujeito, mas também o objeto, o mundo em si. O mundo já foi refinado, o mundo já foi preparado, o mundo já está apto. Ele nos fala que até desde o tempo do Rebbe anterior ele já anunciou que o mundo já está pronto para a chegada de Mashiach. Então nos diz o Rebbe que isso é até uma mudança de enfoque. Ou seja, na realidade todas as condições que deveriam ser preenchidas, todos os requisitos que deveriam ser cumpridos na realidade espiritualmente, e o Rebbe na sua visão espiritual, ele vê isso, ele sabe disso, por isso ele afirma isso categoricamente. Todos os preparativos espirituais que eram necessários já foram feitos, já foram esgotados, todas as chamadas centelhas e faíscas divinas que precisavam ser recuperadas já foram. Mashiach ainda não chegou, como o Rebbe diz, até isso por motivos inexplicáveis que não dá para entender e difícil até de admitir, mas na prática isso indica que a sequência do nosso trabalho espiritual, uma vez que esse trabalho de refinamento do mundo já foi concluído, então é claro que nós não ficamos de braços cruzados esperando somente de forma passiva a chegada de Mashiach. Nós devemos continuar nos dedicando a Torá, a mitzvot, fazer o bem, espiritualidade, enquanto Mashiach não chega. Durante todo esse período, enquanto Mashiach ainda se demora por qualquer motivo, bilti eduá klal klal, motivo injustificável, inexplicável, que não conhecido, desconhecido de nós, ou completamente desconhecido, que não podemos entender. Mas a gente deve saber que o trabalho, agora a definição essencial, conceitual do nosso trabalho espiritual na atualidade, Einá Avodat Birurim, não é mais o trabalho de refinamento do mundo e preparo do mundo, preparo da terra para receber espiritualidade por intermédio da redenção, da chegada de Mashiach. Não é, ou seja, o trabalho, a definição conceitual do nosso trabalho espiritual hoje em dia, não é mais o trabalho de refinamento. Sheharei kvar nistaima venishlema avodat abirurim. O Rebbe afirma, pois já foi concluída, já foi terminada essa função, esse trabalho de refinamento do mundo, isso já foi concluído. Então, nosso trabalho agora, a gente continua realizando Torá e mitzvot, praticando bem, mas isso já é com um outro objetivo, já é com uma outra finalidade, como o Rebbe vai falar mais tarde sobre isso também, mas o Rebbe fala o trabalho de refinamento, de preparo do mundo para torná-lo apto para a chegada de Mashiach, isso já terminou, assim o Rebbe afirma categoricamente, já foi concluído e o mundo já está apto e pronto para receber Mashiach.